Bom, só para dar uma lembrança rapidinha na palavra de hoje, ela é Os Perdidos Longe da Igreja, parte 2. A gente continua em Lucas capítulo 15 e a gente vai apresentar aqui nesse texto, nessa palavra de hoje, dois tipos de igreja. A igreja centralizada no Evangelho, focada nas pessoas de fora dela, e a igreja da religião, ou a igreja religiosa, voltada apenas para si mesma. Então nós vamos fazer essas duas diferenças na palavra de hoje. E no versículo 1 e 2, né, a palavra diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Ouvir Jesus, né? Mas no versículo 2 diz que os fariseus, os mestres da lei, criticavam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então, uma pergunta diante dessa leitura: qual deve ser o foco principal do cristão e da igreja de Jesus? Hein? Tá óbvio, né? É buscar as ovelhas perdidas, buscar o de fora da igreja. Então, uma igreja cristocêntrica se preocupa mais em alcançar o de fora do que é viver uma comunhão só para dentro com os próprios pares, irmãos, na fé, que já estão no aprisco, que já estão servindo o Senhor, né? E aí nós vamos entender, irmãos, que a igreja existe para o de fora, não para o de dentro. O Senhor nos deixa aqui no mundo para que a gente possa alcançar mais pessoas para o seu reino, para o seu rebanho, para o seu aprisco, né? Bom, então se o grupo, se o GMM está morto, o que vai revitalizar esse GMM? Se a igreja está morta, o que vai revitalizar essa igreja? A dieta é missional, é missionária. A igreja precisa ir aos pecadores, precisa ir ao de fora. Quando a gente faz isso, a igreja é revitalizada, o GMM é revitalizado. Existe uma renovação quando nós vamos atrás da ovelha perdida. Tanto pelo movimento de ir, como pelo movimento dessas ovelhas virem e estarem conosco. Não é sempre assim? Motivo de alegria, quando a igreja está cheia de gente nova. Então é isso que vai nos renovar. É isso que vai renovar o GMM, vai renovar toda a igreja, essa ação de buscar a ovelha perdida, né? Então, existem esses dois tipos de igreja e cristãos, os religiosos e os missionais, né? Então, uma pergunta, aqui agora para os cristãos: você é um cristão apenas religioso? Então, qual é a diferença? O religioso só pensa em si, só busca seu próprio proveito, só quer sua edificação interna. Então, esse é o cristão religioso. Enquanto que o missional é aquele que vai atrás da ovelha perdida. Aí o Senhor nos manda ide e fazer discípulos, né? Então, quando a pessoa só pensa na parte interna, religiosa, ela exige demais dos de fora. Mas quando ela é missional, ela exige de si mesmo para buscar o de fora. Muda o foco. Muito bem, então a pergunta importante para cada pessoa presente na reunião: você é um cristão missional? Então, se você é missional, se o nosso GMM é missional, nós estamos focados nas pessoas de fora da igreja, né? Então, a igreja missional, por estar perto das pessoas que estão fora da igreja, é capaz de ouvir e é capaz de falar. Ouvir o que elas têm a dizer e falar uma palavra que elas entendam, que elas queiram ouvir mais e mais. Então, a igreja missional alcança as pessoas com o Evangelho. Bom, então, o terceiro item nessa aplicação: a nossa igreja é uma igreja missional, se cada membro for um membro missional. Então, às vezes as pessoas falam: poxa, a igreja não está crescendo. Mas só cresce se cada um fazer a sua parte, se cada cristão, cada membro da igreja evangelizar e alcançar as ovelhas que estão perdidas. E nesse ponto, nós chamamos a todos a saber para onde é que estão indo conosco. Qual é o nosso caminho, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão. E aqui nós falamos da nossa visão, né? Que é
levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de modo voluntarioso, espontâneo, generoso e comprometido. Né? Isso é através dos nossos grupos missionais, dos nossos encontros dominicais. Essas é as duas asas que fazem a igreja voar e ir mais longe e alcançar as pessoas. Muito bem, nós concluímos então falando que o que libera alegria a um cristão e a uma igreja é pessoas novas vindo, né? E a partir das pessoas virem e começarem a amar a Jesus de todo o coração, deixando para trás suas velhas vidas, né? Então isso é o melhor da igreja, isso que a igreja busca, isso que traz alegria para a igreja, né? E se houver pessoas novas, façamos o apelo para que elas reconheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Então essa é a palavra dessa noite de quinta-feira. E você também não se esqueça de caprichar nos avisos e comunicar a todos que domingo é dia do almoço de comunhão e todos estão convidados para almoçar conosco. Deus te abençoe nessa quinta-feira e nessa sexta-feira poderosamente.